Boa noite, amada igreja. Hoje eu tenho um desafio com a igreja. Nós vamos dar continuidade, então, às mensagens que temos trabalhado sobre escatologia. Tenho feito uma exposição do livro de Apocalipse. Nós chegamos no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Mas o que acontece? Nós precisamos, para entender todo o período do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, nós precisamos de uma introdução, de uma base em outros textos bíblicos que vão falar desse período. Porque no livro de Apocalipse ele vai então descrever o momento, a situação, mas alguns detalhes não serão dados no livro de Apocalipse. Então nós precisamos trabalhar alguns textos para entender um pouco, ou pelo menos para tentar entender um pouco toda essa questão da escatologia, a questão aí com o livro de Apocalipse. Eu estava lendo essa semana um autor chamado Steve Lawson, e eu fiquei muito tranquilo quando ele estava nos informando a respeito de uma conversa que ele teve com um outro pastor. E nessa conversa, o pastor amigo de Steve Lawson estava dizendo que Salomão, com o livro de Eclesiastes, estava então acabando com a vida dele. Porque ele estava estudando, buscando, tentando, procurando e não conseguia achar todas as respostas devido à dificuldade do livro de Eclesiastes. Steve Lawson disse assim: eu não estou comparando com Salomão, mas João em Apocalipse está tirando todo o meu sono. E eu pensei, então eu estou com um problema maior ainda, porque eu estou estudando Eclesiastes de manhã e Apocalipse de noite. Então, falando desses dois homens, se eles estão com dificuldade, imagine eu, né? Então nós vamos tentar montar aqui um panorama, vou tentar montar uma estrutura, vou tentar explicar alguns textos. Se você piscar, você perde. Então eu vou explicar os textos, eu vou trabalhar, eu vou montar uma lógica nos textos. E você precisa estar atento, você precisa anotar, você precisa prestar atenção em cada texto que eu vou ler. Dentre pastores, teólogos, comentaristas, há divergências quanto às interpretações e quanto a montar um gráfico cronológico desses textos. E eu confesso para os amados irmãos que, na medida que nós lidamos com os textos, na medida que nós lidamos com a Bíblia, nós acabamos notando que não é tão simples harmonizar os eventos. Parece ser simples quando você pega um livro que já harmonizou para você. Mas quando você pega a Bíblia e você vai ler a Bíblia e você vai tentar harmonizar por si mesmo, você vai ver que não é tão simples assim. Então, minha tarefa hoje é tentar mostrar para vocês um gráfico escatológico. E eu vou lidar com alguns textos que tratam sobre a tribulação, certo? Então vamos lidar com isso. Uma dificuldade é a seguinte: a gente busca textos para introduzir Apocalipse 6, mas os textos são mais difíceis do que Apocalipse 6. Então a gente precisava de outros textos para introduzi-los, né? Mas a gente vai tentar aqui ir até onde eu entendo que é lícito e é permitido, e onde eu não conseguir mais ir, eu vou dizer para os irmãos que estou limitado na interpretação, e acredito que não apenas eu, mas os teólogos estão limitados, porque todo comentarista que você vai trabalhar de renome, eles dizem: eu penso, eu acho, talvez. Então, não estou sozinho nesse papo. Vamos começar com um texto difícil, polêmico, mas que precisa ser tratado. Eu gostaria que todo texto fosse fácil na Bíblia, mas não é. Mateus 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Vamos tentar trabalhar um pouquinho aí com esse texto, já que a gente está trabalhando sobre a questão da tribulação. Você vai notar que é fácil interpretar Mateus 24 quando você não interpreta Lucas.
Mas quando você compara os dois textos, aí o negócio fica difícil. Então eu vou tentar aqui mostrar como eu tenho harmonizado esses dois textos. A partir do versículo 1, Mateus 24. Vamos ler até o versículo 14, depois eu vou dar ênfase no versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederás estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse texto ele tem causado polêmicas e dificuldades, porque não é tão simples você identificar a que se refere esse texto. Qual o período que esse texto está descrevendo? Esse texto está descrevendo o período atual? Esse texto está descrevendo os 3 anos e meio da tribulação? Que período esse texto está descrevendo? Então, por muitos anos, se dividiu esse texto da seguinte maneira: se trabalhava do versículo 3 ao versículo 8 como sendo o período presente, o período que nós estamos vivendo, e do versículo 9 ao versículo 14, o período da tribulação. E se você trabalhar dessa maneira, parece cronologicamente perfeito. Você diz: olha que coisa bonita. Então você tem o presente, você tem 3 anos e meio, e depois você tem no início do versículo 15 o que? Olha aí: quando, pois, virdes o que? O abominável da desolação, que falou o profeta Daniel. Opa! Então o abominável da desolação é a marca do segundo momento da tribulação, dos últimos 3 anos e meio. Vou já mostrar isso para os amados irmãos. Então, o que você teria aqui? Uma marca cronológica simples. Você teria o presente até o versículo 8, versículo 9 ao versículo 14, você teria os 3 anos e meio iniciais da tribulação, e você teria a partir do versículo 15 os 3 anos e meio final. E se você notar, a partir do versículo 29, ele começa a falar da vinda de Cristo, da segunda vinda. Parece encaixar de maneira perfeita na cronologia aqui. Ok?
Deixe-me fazer algumas observações para os amados irmãos, e aí eu vou abrir Lucas, para a gente notar alguns detalhes. Primeiro, eu gostaria que você notasse o seguinte: no versículo 3, Jesus, ele vai responder uma pergunta dos seus discípulos. No versículo 2, Jesus falou do templo. Então eles estavam no templo, e Lucas deixa muito claro que aquele templo era um templo ornamentado, ornado. Estava falando do templo de Israel, da época de Jesus, o templo de Herodes. Eles estavam no templo, e Jesus diz: não vai sobrar aqui pedra sobre pedra. Jesus então estava falando da profecia do ano 70, onde o templo seria completamente destruído. No ano 70 o templo foi destruído. Então Jesus estava dizendo: esse templo vai ser derrubado, esse templo vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo, ele vai ser destruído. Os discípulos fazem uma pergunta interessante para Jesus. A pergunta que é feita é a seguinte: dize-nos, versículo 3, quando sucederá estas coisas? Que coisas? Ele acabou de afirmar que o templo vai ser destruído e não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, quando nos sucederá essas coisas? Quando isto vai acontecer? Mas os discípulos não fazem apenas a pergunta do tempo. Os discípulos, junto com a pergunta do tempo, eles perguntam: em que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então você tem aqui, basicamente, 3 perguntas em um único texto. Uma pergunta voltada para o templo que existia na época, que Jesus acabou de dizer que seria destruído, e uma pergunta a respeito da volta de Cristo, da consumação dos séculos. Jesus, quando vai responder, ele não vai fazer separação. Jesus, se você notar a partir do versículo 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém nos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo. Jesus aqui não responde uma pergunta de cada vez. Então ele não diz para os seus discípulos: olha, eu vou dizer para vocês os sinais para a destruição do templo, que vai acontecer no ano 70. Depois eu respondo a pergunta de quando vai vir, quando eu voltarei e a consumação dos séculos acontecerá. Jesus responde tudo num texto só. E ele então começa a responder os sinais que eles deveriam estar atentos para o momento onde o templo seria destruído e também para a volta dele. Então a ideia aqui é que esse texto ele está falando de 2 períodos. Esse texto ele fala sobre o presente, fala sobre os sinais para a destruição do templo que aconteceria, ocorreria, mas esse texto também fala sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: todos esses sinais, onde muitos sairão, enganarão, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, tudo isto já começou a acontecer desde aquele início. É por isso que no livro de 2 Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, ele vai dizer que nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já vivemos os últimos dias. Então o que acontece? Aqueles sinais para a destruição do templo, eles aumentariam de proporção até chegar nos 3 anos e meio finais da tribulação. Então esses sinais eles vão acontecendo. A guerra, rumores de guerra, vai se intensificando. Já acontece no presente e vai se intensificando até chegar aquele momento onde o abominável da desolação vai aparecer, vai ser manifestado, vai surgir. Então eu entendo que esse texto está respondendo às 2 perguntas. Está falando que são os mesmos sinais, praticamente, para a destruição do templo, e os mesmos sinais para o fim, para quando então os 3 anos e meio do último período irão acontecer. Então Jesus não faz essa divisão. Muitos dividem a partir do versículo 9, mas nós não temos como dividir tão bonitinho. Por quê? Porque quando você chega em Lucas, o que é que Lucas faz? Ele pega esta seção
do versículo 9 a 14 e coloca antes da primeira sessão. Então você teria o presente até o versículo 8, e a partir do versículo 9 ao 14, os 3 primeiros anos da tribulação, certo? Só que o que é que Lucas faz? Ele pega aquilo que nós achamos que seriam os 3 anos e meio da tribulação e faz o quê? E coloca antes desses sinais aqui. Olha o que é que Lucas faz. Quer dizer, por que Lucas foi escrever, né? Lucas 21, nota aí, a partir do versículo 7. Veja que o versículo 6 é justamente Jesus falando que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada no templo, igual o texto de Mateus. Veja o versículo 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? Isto o quê? Que ele acabou de falar, a destruição do templo. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Nota que Lucas não fala da segunda vinda nem da consumação dos séculos. Quem falou isso? Mateus. Então, mas nós entendemos que Lucas está falando a respeito da destruição do templo e da segunda vinda de Jesus, porque Mateus já mostrou isso. Versículo 8. Respondeu ele: vede que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Versículo 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que acontece? Quando você chega aí, no versículo 12, é dito: antes, porém, destas coisas. Que coisas? Estas primeiras que ele já descreveu, esses primeiros sinais. Antes dos primeiros sinais, vai acontecer toda essa perseguição. Mas Mateus diz que é depois. Mateus então diria: vai acontecer guerra, rumores de guerras, e depois a perseguição, e quem perseverar até o fim será salvo. Isso é Mateus. Lucas está dizendo: isto vai acontecer antes. Então vai ter os terremotos, vai ter guerra, rumores de guerras, mas antes disso vai ser perseguido e vocês vão ser levados a tribunais. Então Lucas inverte a ordem e ele quebra aquela sequência cronológica toda bonitinha, toda arranjadinha que Mateus construiu e que a gente então pensa: rapaz, e agora? Será que Lucas está então contradizendo Mateus? Será que eles estão entrando aqui em contradição, os dois escritores? Eu entendo que não. Por quê? Porque eles estão descrevendo dois períodos. Quais são os dois períodos? O presente até a destruição dos séculos, que são os mesmos sinais. E também eles estão descrevendo até os 3 anos e meio iniciais da tribulação. Então, se são os mesmos sinais, não importa a ordem, porque são os mesmos sinais. Então, Mateus não estaria descrevendo o hoje e os 3 anos e meio. Mateus estaria descrevendo os dois ao mesmo tempo. E Lucas, quando inverte, ele está dizendo: olha, são os mesmos sinais. Hoje nós já teremos
guerras, rumores de guerra, nós já seremos perseguidos, mas isso vai se intensificando, a coisa vai ficando cada vez maior. A ideia, os irmãos vão notar, que Mateus fala do princípio das dores. O que é o princípio das dores? Esse texto, essa expressão, ela se refere ao início das dores de parto. Então a descrição é de alguém que vai dar à luz e começa a sentir algumas cólicas, começa a sentir dores, mas ainda não é a dor final. Então, estas dores estão sendo sentidas, é o princípio das dores, até chegar o momento onde o anticristo vai ser revelado, onde ele vai se manifestar, o abominável da desolação vai aparecer. Então é assim que a gente harmoniza Lucas e Mateus, entendendo que as duas perguntas que aparecem no versículo 4 de Mateus se referem tanto ao presente, a destruição do templo, quanto ao período da tribulação. E se for assim, você não tem problemas com os dois textos. Eu tenho lido muitas posições, entendido algumas dificuldades em certas posições, e entendo que a melhor maneira de você harmonizar esse texto é você entendendo então que a pergunta dupla dos apóstolos deu uma resposta dupla de Jesus, sem que Jesus estivesse diferenciando um momento do outro, sem que Jesus estivesse dizendo, estes são os sinais da destruição do templo, e estes são os sinais dos primeiros anos de tribulação. Jesus está falando de um período só, e a dor vai aumentando, 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 até a tribulação. Seria assim que a gente harmonizaria esses dois textos. Volta para Mateus 24. E aí nós chegamos no versículo 15. Vai anotando. Se você tiver alguma dúvida, depois você pode nos procurar para a gente poder conversar. E é muito bom conversar sobre Bíblia, tratar sobre Bíblia. E a gente pode conversar aí. Mateus 24, versículo 15. Olha o que o texto diz. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido, nem haverá jamais. Notaram aqui? Então é um período de grande tribulação, que ainda não aconteceu, ainda não ocorreu, nunca houve um período de tanta tribulação, de tanta dor assim. O que marca esses 3 anos e meio finais da tribulação é justamente o aparecimento do abominável da desolação. E o texto diz, quer entender o abominável da desolação? Você tem que ler quem? O que é que o texto diz? O profeta Daniel. Então vamos para Daniel, porque o texto nos obriga a ir para Daniel para entender sobre o abominável da desolação. Capítulo 9, a partir do versículo 24. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui nós poderíamos falar muito e mostrar de maneira muito clara que ele está se referindo ao povo de Israel, de que a tribulação é para Israel. Se você notar a descrição que nós acabamos de ler em Mateus, só faz sentido se estiver falando de Israel, porque o texto fala inclusive, ai daqueles que no sábado tiverem que fugir. Sábado só tem a ver com o povo de Israel.
Então é um período, eu já tenho trabalhado isso e mostrado, que a tribulação é um período destinado ao povo de Israel, ao povo então de Judá, de Jacó. Daniel, no capítulo 8, um pouco antes, aqui ele está orando pelo povo de Israel, ele está orando pelo povo que está no cativeiro, e aqui então ele está falando a respeito deste povo de Deus, sobre esta cidade santa que é Jerusalém, ele está falando disso. Então ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. São 70 anos para que tudo isso aconteça. Então ele está dizendo, são 70 anos, e dentro desses 70 anos, essas coisas aqui precisam acontecer. Se você notar, você vai ver o seguinte: fazer cessar a transgressão. E aqui provavelmente você tem uma alusão aos pecados de Israel, que era um ciclo de insanidade. Eles pecavam, eram perdoados, pecavam, eram perdoados. Era uma transgressão contínua. E esse ciclo de transgressão vai acabar. A ideia de para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, nós sabemos muito bem quem é que expia pecado. Quem é que paga pecado? E você vai ver que o texto vai deixar ainda mais claro no próximo versículo. Então ele está dizendo, tem todo esse momento para que a transgressão, esse ciclo de transgressão acabe, o pecado seja perdoado, a expiação pelos pecados aconteçam, a justiça eterna vem. Então aqui já aponta para algo além do presente, a justiça eterna seja declarada, para selar a visão e a profecia. E a ideia de selar a visão e a profecia é que toda visão e profecia vai ser cumprida. Então tudo aquilo que foi profetizado vai ser cumprido dentro desses 70 anos. Esses 70 anos é justamente para que toda profecia seja selada, seja cumprida, que cabalmente ela venha então a acontecer. E para ungir o santo dos santos. Está falando aqui sobre a segunda volta de Jesus, falando do templo que vai ser reconstruído no período da tribulação, logo no início. Eu vou mostrar isso para vocês. Vai ser reconstruído e esse templo vai ser profanado. E quando Jesus voltar, esse templo, esse santo dos santos, e a ideia aqui não é simplesmente o átrio mais íntimo, mas o santo dos santos como equivalendo a templo, porque no texto hebraico não tem um artigo. Quando não tem esse artigo, você pode entender algo mais geral, algo como o templo. A purificação do templo vai acontecer com a volta do Senhor Jesus, que é justamente destituir o anticristo da adoração. O anticristo, então, ele vai se levantar contra todo Deus e vai querer ser adorado naquele período. Quando Jesus voltar, ele vai, então, voltar a limpar, preparar o templo, tirando o anticristo, então, deste momento. Veja o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então vamos entender um pouquinho essa ideia aqui. Então ele está dizendo o seguinte, que tem uma saída de uma ordem, e as 70 semanas começam com a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então você vai notar que a restauração do templo e de Jerusalém acontece com Neemias, a partir de 445 a.C., capítulo 2 de Neemias, você tem um decreto. Há muita polêmica se esse decreto de Ciro é o decreto de Esdras ou de Neemias, mas devido a essa descrição, que a ideia é você restaurar e edificar Jerusalém, e não apenas o templo, como foi o caso de Esdras, então você teria aí Neemias sendo citado aqui em 445, até ao ungido, até ao príncipe, aqui se refere a Jesus, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Você nota que há uma divisão ali, 7 semanas
e 62 semanas. Notaram isso? Por que a gente não fala 69 semanas logo de uma vez? Então há essa luta para entender por que essa divisão. Provavelmente porque Daniel estava querendo demarcar a reconstrução do templo. Então durante esses primeiros 7 anos, você teria então essa reconstrução do templo. Então lembrando que quando ele fala de 7 anos, é 7 vezes 7, são 49 anos. Então nos 49 anos, o templo seria reerguido, seria reconstruído, e foi exatamente o que aconteceu. Então você teria um período de 7 anos para a reconstrução do templo acontecer. Por que é importante a reconstrução do templo? Porque Jesus vai responder para os discípulos sobre a destruição do templo. Então o templo é um marcador importante. Então ele teria esses 49 anos para a reconstrução do templo e mais 62 anos, ou 62 vezes 7, para que o ungido chegasse, para que o Messias chegasse. Veja o versículo 26. Depois das 62 semanas, ou seja, já aconteceu 7, mais 62. Então, depois das 62, será morto quem? O ungido. E já não estará, está falando de Jesus. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Preste atenção aqui em alguns detalhes. Primeiro que ele está falando que essas 62 semanas, ou seja, o final das 69 semanas, marca então a presença do ungido. O ungido vai ser morto. Jesus vai ser morto. Então a descrição, as 69 semanas, é daquele momento do decreto de Neemias até a morte de Jesus. Então seria isso, 483 anos. Então você teria 69 vezes 7, 483. Então durante esses 483 anos, então você teria Jesus sendo morto após as 62 semanas. Nota que ele não diz exatamente que é nas 62 semanas. Ele diz depois das 62 semanas. Então não está aqui com uma demarcação tão precisa, dizendo exatamente o dia, exatamente o ano. Ele está dizendo o seguinte: ele só vai ser morto depois das 62 semanas. Mas quando ele vai ser morto? Ele não está dizendo quando. Estão entendendo isso aqui? Ele não está dizendo com precisão quando é que ele vai ser morto. Ele está dizendo, ele não vai ser morto antes. Tem que acontecer as 69 semanas. Quando acontecer, depois disso, ele vai ser morto. Então é por isso que algumas vezes, algumas pessoas lutam para harmonizar essa data exatamente. Quando é então que aconteceu, parece que as datas não batem porque o próprio texto, ele não diz exatamente. O texto diz, vão passar 483 anos. Depois disso, morre ungido. Quantos anos se passaram? O texto não está dizendo. Ele só está dizendo que ele não vai morrer antes de 483 anos. Estão entendendo isso aqui? Isso aqui é importante você entender. Ok, mais uma observação aqui. Depois o ungido será morto, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Lembra que Jesus está dizendo que o santuário vai ser destruído? Ele está dizendo do templo, o templo vai ser destruído. Então Jesus morre e o templo vai ser destruído. E essa palavra dilúvio, ela acaba causando grande confusão. Porque a ideia, bom, a terra não vai ser destruída por dilúvio. Nós temos uma promessa do arco-íris, né? O arco lá que foi colocado nos céus. Mas essa ideia aqui de dilúvio, você pode traduzir como amontoamento. Seria a ideia de quando José descreve a destruição do templo, o historiador Flávio José, no ano 70, ele descreve que é como se existisse um mar de escombros. Então tudo ficou pedra sobre pedra, foi tudo destruído. Então a ideia de que, como se fosse um dilúvio de destruição. Então essa descrição estaria apontando para essa destruição que aconteceria no ano 70. Não a água, não estaria se referindo a dilúvio de água, como já aconteceu. Agora preste atenção numa expressão importante. E até ao fim haverá que fim? Isso aqui é importante.
Que fim ele está se referindo aqui? E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Que fim ele está dizendo? Então ele está falando aqui, da morte de Jesus, da destruição do templo, e que vai ter mortes e vai ter destruição até o fim. Então é a mesma descrição de Mateus. Então Jesus está dizendo, olha, as destruições, guerra, rumores de guerras, desolações, vão acontecer após as 62 semanas. Quando é que isso vai acabar? Isso vai até o fim. Isso só vai aumentando, a proporção só vai aumentando. Nota o próximo versículo. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas da abominação. Lembra lá da abominação do versículo 15 de Mateus 24? O abominável da desolação? Então, sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, até que ele seja julgado. Então aqui temos alguns detalhes muito importantes. Primeiro, ele fará firme aliança com muitos. Está falando do anticristo. Ele vai fazer firme aliança com muitos. Por quanto tempo? Por uma semana. É uma semana de anos, que equivale então a 7 anos. Então ele vai fazer uma aliança com muitos. No início dessa semana, no início da tribulação, ele faz um pacto. Ele assina uma aliança com muitos. O texto não está dizendo, não está especificando quem são estes muitos. Ele está dizendo que ele faz um pacto de aliança com muitos. Nós temos uma pista de quem são esses muitos, porque o texto diz: fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quem é que sacrifica no templo? Os judeus. Então o que vai acontecer? Vai haver uma liberdade religiosa para que os judeus possam adorar no templo. No início da tribulação vai ser assinado um pacto e os judeus poderão adorar no templo. A pergunta é: que templo? O templo não foi destruído no ano 70? Então o que precisa acontecer? Precisa haver uma reconstrução de um templo, para que haja então esses sacrifícios acontecendo na tribulação. Então o que vai acontecer, e aqui é como eu entendo os textos, o que vai acontecer é que o anticristo vai fazer com que o Oriente Médio tenha uma paz que nunca aconteceu. Sempre houve guerra no Oriente Médio. Então sempre você ouviu falar de guerras entre árabes e judeus, entre muçulmanos e judeus. Até hoje, quando você lê os noticiários, você vê aquela luta ali pela faixa de Gaza. Então você também tem os muçulmanos com um templo de adoração em Jerusalém, exatamente no lugar que era o templo de Israel. Só que o que vai acontecer quando o anticristo chegar, ele vai permitir que o templo seja reconstruído e eles voltem a adorar. Ou seja, vai haver uma certa aliança entre os árabes e os judeus, a ponto de que os judeus vão poder adorar no seu templo livremente, sem bomba, sem perseguição. O anticristo vai criar algo que ainda não existe no mundo. Ninguém conseguiu pacificar árabes e judeus a vida inteira. Sempre que existiu árabes e judeus, sempre houve contenda. Mas vai haver um momento onde os judeus vão reconstruir o seu templo. Agora imagine que hoje o templo de Omar, que é o templo dos muçulmanos lá em Jerusalém, é o templo mais importante deles. Então, como os judeus vão construir novamente o templo? Como é que eles vão permitir? Porque tem que ser derrubado aquele templo, para que ele seja reconstruído. Como isso vai acontecer? Precisa de alguém que consiga então fazer com que haja uma aliança. Quem vai assinar a aliança? O anticristo. Então a tribulação, os 7 anos, eles iniciam não com dor. A marca do início da tribulação não é sofrimento, porque nós já estamos sofrendo. Lembra que os mesmos sinais de sofrimento vão acontecer, eles só vão se agravando.
Qual é a marca então do início da tribulação? A assinatura do pacto. Então não esqueça disso. O que marca o início da tribulação é alguém se levantando e fazendo um pacto. E esse pacto vai permitir que os judeus voltem a adorar, sacrificar num templo. Normalmente, nós falamos desse período de 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, como um período de paz. Esta palavra, paz, ela é enganosa. Porque você tem que ver como a Bíblia descreve os 3 anos e meio. Não é o que você pensa de paz. Porque quando nós falamos de paz, acabamos achando que não vai ter nada, que vai ser um tempo maravilhoso, bom. Não é isto. Isso é tão lógico de pensar, porque hoje nós não temos paz e o anticristo ainda não reina. Como é que a gente quer que exista paz com o anticristo reinando? O máximo que pode acontecer é uma falsa paz. É uma aliança que vai acontecer, não uma figura de paz mundial. A pergunta é: quais são os textos da Bíblia que falam sobre essa paz? Quais são os textos da Bíblia que falam desses 3 anos e meio de paz? Além de Daniel, qual é o outro texto da Bíblia que fala disso? Olha a descrição aqui do anticristo. Guarda aí que eu vou abrir em 1 Tessalonicenses, que é o outro texto que fala sobre esse momento. Olha a descrição deste homem, do anticristo. Capítulo Daniel 11:31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Lembra lá de Mateus, capítulo 15, versículo 15? Então, quando o abominável da desolação que Daniel descreveu apareceu, o que ele vai fazer? Ele vai assinar um pacto, começa os 7 anos de tribulação, mas no meio dos 7 anos ele quebra o pacto. É um contraste, meus amados irmãos, com um Deus que não quebra aliança e um líder que quer ser Deus, mas que não é fiel à sua aliança. Apocalipse está contrastando o Deus da aliança com alguém que está se passando por Deus e que quebra a aliança no meio. Então ele vai quebrar a aliança e vai fazer com que esse sacrifício diário que ele tinha permitido acontecer, esse sacrifício vai cessar, vai parar. Nos 3 anos e meio da tribulação, no último momento, o que vai acontecer? Não vai ser mais permitido que os judeus sacrifiquem no templo. Estão entendendo isso? Começa com o pacto, é permitido. Nos 3 anos e meio, ele quebra o pacto, não é mais permitido, acabou. Olha o outro texto aqui em Daniel 12, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. É por causa desse texto que a gente sabe que ele quebra o pacto exatamente no meio da tribulação. Então o texto de Daniel nos diz que ele vai quebrar o pacto no meio da semana, e aqui nós temos a descrição, 1290 dias. Então você tem a descrição aí de 3 anos e meio, e ele quebrou no meio da semana. Se ele quebrou no meio da semana e faltam 1290 dias, quantos anos então já se passaram? 1290 dias, porque são os mesmos 3 anos e meio. Estão entendendo aqui? Então ele cria um pacto, ele começa o pacto, o templo foi reconstruído, os judeus podem sacrificar, mas no meio da semana ele quebra o pacto e não permite mais os judeus voltarem a sacrificar. Ele agora aparece o abominável da desolação. Ok? Veja aqui um resuminho das 70 semanas. Vai ser mais ou menos o seguinte: Israel, no Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento, aparece a igreja, aí você tem tribulação, 7 anos, e você tem milênio. Então, a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, lá em Neemias, ainda em Israel, o ano 445. Aí você tem até ao ungido, ao príncipe do Senhor,
Então você tem aí as 69 semanas. Então 7 semanas e 62 semanas, da ordem até o ungido, até a morte do ungido. Ok? Então 7 mais 62, 69 semanas. 483 anos. Se cada semana é 7 anos, 483 anos. Então, nós estamos falando desse período aqui, ó, 483 anos. Aí você tem, depois desse período, que é a morte de Cristo, a morte do ungido. Então, depois das 69 semanas. Então, o que acontece? Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. O anticristo, então, ele firma um pacto no início da tribulação. Aí você tem a marca do início dos 7 anos da tribulação. 483 com 7 dá os 490 anos, das 70 semanas que Daniel profetizou. E aí o período que nós estamos vivendo, o período da igreja. Na metade da semana, o que é que acontece? Ele quebra o pacto. Então ele faz cessar o sacrifício. Então você tem depois aí Jesus vindo e você vai ter aí o milênio. Ok? Então é um gráfico bem simples. Mostrando aqui de uma outra maneira, de uma maneira um pouco mais cheia. Então, Daniel 9:24, as 70 semanas são decretadas, 70 semanas vão acontecer. Aí você tem aí as 7 semanas, e aí que são equivalentes a 49 anos. E o que é que você tem aí? A reconstrução do templo. Então, um decreto para reedificar os muros de Jerusalém. Aí depois você tem o quê? Você vai ter 62 semanas. No final das 62 semanas, depois das 62 semanas, nós temos o quê? A morte do ungido. Então você tem 434 anos, e aí você tem a morte do ungido. E aí você tem a era da igreja, que é a era que nós vivemos hoje. Então, entendo que 1 Tessalonicenses 4:17 fala sobre esse arrebatamento, que a igreja vai ser arrebatada. A igreja não passará pelos 7 anos da tribulação, porque esses 7 anos da tribulação é para os ímpios e para Israel. Então a igreja foi arrebatada, está nas bodas do Cordeiro, que Apocalipse vai descrever, a gente vai chegar lá. E aí você tem a grande tribulação, que é chamada dos 7 anos de tribulação. O que vai acontecer aqui na grande tribulação? Você tem no início da grande tribulação o quê? A aliança, o pacto assinado do anticristo. E aí o que acontece? Você tem a quebra da aliança. E aí ele quebra o pacto no meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Você tem então a volta de Jesus Cristo, vai ter o Armagedon, Jesus Cristo vai tratar, e aí ele vai inaugurar o milênio, vai entrar o milênio. É justamente naquele período ali que vai ter um julgamento, e naquele julgamento ali, alguns vão entrar no milênio e outros vão morrer. Vão ser preparados para o grande trono branco, ali naquele período ali. Então vai ter o juízo do grande trono branco, que é um juízo para os ímpios, e você vai ter aí novo céu e nova terra. Então aqui é um gráfico tentando facilitar aí a nossa vida na escatologia. Mas sempre que a gente fala de escatologia, nunca vai ser simples, nunca vai ser fácil. Você vai dizer, pastor, eu não estou entendendo mais nada. Eu só não vou dizer que eu estou igual a você, porque eu parei e estudei mais. Mas é difícil mesmo. A gente tem que parar e se concentrar, tem que parar e tentar entender, e pegar cada texto sem forçar o texto, sem tirar do seu contexto. E você vai notar que não dá para marcar uma cronologia tão bonitinha. Tem uma tentativa. É como eu entendo que é a cronologia bíblica. Se você perguntar, pastor, o senhor morre por cada detalhe aí que o senhor acabou de falar, eu digo não. Por quê? Porque a Bíblia não me dá essa cronologia tão certinha. A Bíblia não me dá. Eu estou tentando montar com base nos textos bíblicos. E você já deve estar notando a dificuldade aqui, pelos textos que eu estou levantando, pelos textos que eu estou lendo. É difícil mesmo. Mas a gente precisa pregar coisa difícil também, né? 1 Tessalonicenses 5. Aí agora vai falar da paz. Lembra que eu perguntei qual é o texto que fala de paz nos 3 primeiros anos da tribulação? Lembra que eu perguntei isso? Pronto, é 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Olha o que vai dizer aí, ó. Irmãos,
relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. 2 detalhes aqui importantes. Primeiro detalhe, dores de parto. Lembra que Mateus fala do princípio das dores? Então, tem o princípio das dores até chegar às dores de parto. Ele está falando aqui que agora sim é a verdadeira dor, agora é a dor de parto. E você vai ver quando a gente começar a descrever o quinto selo, o sexto selo, as 7 trombetas e os 7 cálices, aí você vai ver o que é dor. Aí você vai ver, rapaz, eu não sei o que é dor ainda não. Eu nem entendi o que é dor. Por isso que a Bíblia diz que é princípio das dores, né, pastor? Porque você vai entender que os demônios que estão presos desde o começo do mundo vão ser soltos nos 3 anos e meio final da tribulação. E a Bíblia vai descrever eles como gafanhotos que vêm para matar, com espada saindo da boca. E aí são os demônios que estão presos, descritos em Judas. E a gente vai chegar lá, a gente vai trabalhar esses textos, só para você entender o que é que vem. Então, esse texto está dizendo o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, o texto não está dizendo que haverá paz e segurança no mundo. O texto está dizendo que algumas pessoas estão dizendo paz e segurança. Quando isso estiver acontecendo, quando as pessoas acharem que não vai acontecer nada, que a vida está muito boa, obrigado, então o que vai acontecer? Aí elas vão de fato entender o que é dor, porque nós ainda não sabemos. Nós vamos entender de fato o que é dor. Então a descrição é essa. Então a descrição que é feita, 3 anos e meio de paz, não é a paz que muitas vezes nós pensamos. Então o anticristo vai deixar esse mundo um brinco, um brinde. Não, quem vai fazer isso é Jesus no milênio, não é o anticristo. Ele vai assinar o pacto e vai haver liberdade religiosa para os judeus. Eles poderão adorar no templo, e as pessoas vão estar dizendo paz e segurança. Esta mesma expressão, paz e segurança, já era dita no Antigo Testamento, quando as pessoas eram enganadas por falsos profetas, e os falsos profetas diziam paz, paz, e Deus diz, vocês dizem paz, paz, quando não há paz. Ou seja, era uma paz aparente, é uma paz que eles acham que é paz, mas já está acontecendo grande dificuldade e grandes tribulações. Não apenas lá, hoje também. Você tem coragem de dizer que a gente vive em completa paz? A gente não vive em paz hoje. A gente às vezes é iludido por achar que a gente vive em paz. Mas muitas das vezes, basta você abrir o noticiário, você vai notar que neste mundo a corrupção está reinando, crentes sendo assassinados. Basta você ser fiel a Deus, você vai ver que os seus negócios vão começar a complicar. Você vai ver que a concorrência é desleal, porque você está pagando tributo. Basta sermos fiéis a Deus que a gente começa a notar que aquela paz aparente não é tão bonitinha assim. Então, se nós não vivemos paz hoje, quanto mais nos 3 anos e meio. Então a dificuldade vai se agravando, as dores, as guerras, elas vão se acrescentando, até chegar o momento da dor de parto, que é quando o anticristo quebra a aliança, e aí a situação fica difícil. Já estou caminhando para o final, agora ainda mais precisamos ainda ler esse texto. 2 Tessalonicenses, uma descrição importante sobre o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é este homem da iniquidade, o filho da perdição? O anticristo, o abominável da desolação. Mas tem um detalhe no texto: vem a apostasia e o abominável da desolação. Tem duas coisas antes da volta do Senhor. O que é apostasia? Apostasia é o amor das pessoas se esfriarem. Quem descreve isso? Mateus. As pessoas começaram a esfriar por Deus, então começaram a apostatar da fé, o amor esfriar. As pessoas começaram então a se lançar para longe de Deus, então não tem mais o mesmo fervor, o mesmo amor, então elas estão abandonando a Deus. Esta é a descrição do que está acontecendo. Então, vem a apostasia e vem o filho da perdição. Versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha quem esse homem é. Ou é objeto de culto, ele mesmo se faz objeto de culto, a ponto de assentar-se aonde? Ou seja, ele quebrou o pacto e ele agora se assenta no santuário de Deus e ele quer ser adorado. É isso que está acontecendo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí nós chegamos em outra polêmica. O que é que o detém, pastor? É outra coisa. Meus amados irmãos, é muito difícil saber exatamente o que Paulo tinha em mente com essa ideia de o que o detém. Eu tenho uma sugestão. Qual é a minha sugestão? Quem vai deter Satanás no milênio? Ele vai ser preso por 1000 anos. Quem vai prender? Deus. É o poder de Deus. Deus o prende por 1000 anos. E no final Deus o solta e ele volta então para tentar as pessoas. Quem vai prender ou prendeu os demônios que estão presos e vão ser soltos na tribulação? Deus. Eu entendo que o que o detém é o poder de Deus. Eu entendo, Deus está detendo. Por quê? Porque ainda não chegou a hora, ainda não chegou o momento de isto acontecer. As coisas ainda estão caminhando, mas ainda não chegou o momento. Lembra de Jesus Cristo, que várias vezes quiseram matar Jesus, mas não conseguiram? E o texto diz, porque não era ainda o tempo. Então eu entendo que Deus não permite ainda que tudo isso comece, porque ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o momento. Tem um momento certo, e quem planeja tudo nesse mundo é Deus. Então eu entendo que o detém é Deus, é o poder de Deus. Agora, há muita polêmica entre os teólogos. Uns dizem é o Espírito Santo, é a igreja, quando a igreja foi arrebatada, e aí vem muitas coisas desse tipo aí. Eu entendo que se trata do poder de Deus, do agir de Deus que detém, para que ele não possa agir enquanto Deus não permitir, enquanto não chegar a hora. Continuando aqui o texto, 2 Tessalonicenses 2:7. Com efeito, o mistério da iniquidade, o que acontece? Já opera. Olha que coisa interessante. O mistério da iniquidade, ele não está dizendo que vai operar na tribulação, ele está dizendo que hoje já opera. Lembra como eu interpretei Mateus e Lucas? De que nós já sofremos e que ali é hoje até a tribulação. Então, o ministério da iniquidade já opera. Como assim, pastor? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu entendo que Deus, a mão de Deus, o poder de Deus, então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqui tem algo muito importante para ser destacado. Primeiro é o seguinte:
você vê que o anticristo, ele é detido, mas ele já opera. Como assim ele já opera? Eu entendo que a Bíblia fala de vários anticristos. No próprio tipo texto de Mateus vai falar que vários anticristos vão surgir. O que é isso? Eu entendo que Satanás sempre tem um anticristo apóstolo. Satanás, ele não sabe o tempo. Ele não sabe o tempo de Deus. Quem decretou isso foi Deus. Então ele sempre tem que ter alguém preparado para quando Deus permitir essa pessoa assinar o pacto. Então eu penso que todos esses homens, Hitler, Mussolini, Stalin, todos eles já eram pessoas levantadas por Satanás, aguardando o momento para começar a tribulação. Mas não era aquele momento. Então vem outro anticristo. Não era. E Satanás vai preparando ao decorrer dos anos pessoas para quando for permitido que o início da tribulação comece, essa pessoa já está viva e já então poder assumir. Então eu entendo que ele trabalha isso. Preste atenção que quem faz com que o anticristo apareça é Satanás. O texto diz que é segundo a eficácia de Satanás. Quem está preparando essa pessoa é Satanás para esse momento. Agora olha o detalhe. Com todo o quê? Sinais, prodígios da mentira. Eu tenho notado as igrejas evangélicas muito ávidas por sinais, milagres, por maravilhas. Você precisa entender que o próprio Satanás, ele está preparando pessoas para fazer isto. Isto sempre existiu e isso existe. O texto está dizendo que Satanás, então, ele levanta alguém e esta pessoa realiza grandes sinais, grandes maravilhas. Nós vamos ver isso em Apocalipse. No capítulo 3, na segunda parte dos 3 anos e meio, capítulo 12 e 13, você vai notar que o anticristo tem muito poder, a ponto dele ser ferido de morte e ele reviver, como se ele estivesse ressuscitando, assim como Jesus ressuscitou, porque ele é uma cópia de Jesus, ele quer ser uma imitação de Jesus. Então, igreja, nós não podemos ser ingênuos em relação a sinais e prodígios e maravilhas. Chega alguém em uma determinada igreja operando milagres e a gente logo acredita que é Deus, logo acredita que é o Espírito Santo, quando na realidade a Bíblia diz que o próprio Satanás vai levantar pessoas com poder e milagres. Lembra da pitonisa de Atos, que eu já preguei aqui? Ela adivinhava e dava lucro para os seus líderes, e ela só adivinhava porque ela estava possessa de um demônio. Então ela adivinhava com base no demônio. Então, pastor, alguém profetizou e aconteceu, então é de Deus. Há muita ingenuidade no meio evangélico. Eu não consigo entender como nós acabamos ainda, depois de ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, serem enganados tão facilmente. Meus irmãos, alguém pode fazer o mar abrir na sua frente. Isso não significa que é Deus, não. Porque o anticristo vai operar grandes milagres, grandes maravilhas, e você vai notar que é esta a estratégia para que muitos o sigam, o adorem e o amem em Apocalipse. Muitos vão seguir pelo que ele faz, pelo poder que ele mostra ter. Logicamente que nós sabemos que ninguém opera se Deus não permitir. É tudo debaixo da permissão de Deus. Mas nós não podemos ser tão ingênuos em relação a sinais, milagres e maravilhas, como acontece aí. Porque isto aí acaba sendo um artimanho, um artifício para o engano. E é interessante isso. Com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor de Deus, o amor da verdade para serem salvos. Quem vai ser enganado? Aqueles que não são salvos. Quem é enganado é quem não é salvo. Então são esses que vão ser enganados. Você vai notar que na tribulação, o povo de Deus daquela época, os judeus, eles não vão ser enganados. Você vai notar isso. Eles se fortalecem e são mais perseguidos. Eles não têm o sinal da besta, eles têm o sinal de Cristo, 144 mil, você vai notar isso. Então eles não são enganados, eles se colocam contra o anticristo, é por isso que eles são perseguidos e assassinados, justamente porque eles não foram enganados, eles têm a verdade. Aquele que conhece a verdade,
ele não é enganado. Nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos meditar nesses textos, nos gastar para entender esses textos. Se eu disser para você que é fácil, a minha própria pregação essa noite vai estar militando contra mim. Não é fácil, não é simples, é muito mais difícil ainda para quem tem que explicar. Aí é que é difícil, porque a gente tem vários textos que tenta harmonizar e dúvidas e vem, mas a gente tenta, luta e debaixo de muita oração nós entendemos que a coisa funciona assim. Pastor, para que toda essa pregação? Para você entrar no capítulo 6 de Apocalipse. Agora você está apto a estudar o capítulo 6 de Apocalipse e entender agora os selos, entender as trombetas, entender os cálices. Sem você entender a tribulação, o que acontece, como acontece, você na realidade não tem condições de estudar Apocalipse. Então, veja o esforço que eu estou tentando fazer para contextualizar vocês com uma escatologia, para tentar mostrar para vocês. Então, se você, à medida que eu preguei, se você teve várias dúvidas sobre textos, não entendeu alguma expressão, não entendeu algum texto, você anota esse texto e me procura. Estou aqui na igreja, então você tem 2 pastores na igreja, é uma responsabilidade de vida. Então você tem 2 pastores na igreja, então você anota e pergunta, vem conversar com a gente. Pastor, como é esse texto? Se eu não souber, eu digo, meu irmão, não sei, estou tentando também saber. No dia que você souber, você me conta. Se eu souber, eu tento lhe ajudar da melhor maneira possível. Então, fica aí esta explanação, esta exploração dos textos. E o que mais me traz alívio e tranquilidade é saber que nós já passamos por dificuldades, por lutas, por guerras, por dores, mas quando elas se intensificarem, nós não estaremos aqui. E você vai notar o quanto isso deve alegrar o seu coração. Com cada descrição de cada selo, de cada trombeta, de cada cálice. E você, após cada descrição, você diz amém. Muito obrigado. Seja louvado por ter sido poupado de tudo isso. Entendo que nós seremos arrebatados e poupados deste momento onde o anticristo reinará. E Deus deixará o mundo agora colher as próprias consequências dos seus pecados. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por esse tempo, por esse momento. Louvado seja o teu nome. Peço que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra. Quantos textos, ó Deus, podem ser lidos e trabalhados para tentar contextualizar, ó Deus, para tentar montar uma ordem lógica e cronológica dos eventos. Sabemos que há grande dificuldade. Sabemos, ó Deus, que os textos de Mateus e Lucas nos levantam dificuldades. Harmonizar os textos do Antigo Testamento não é simples e não é fácil. Entender o texto de Apocalipse, ó Deus, à luz de tudo isso que trabalhamos, não é fácil. Mas nós dependemos do Teu Espírito Santo para entender. Dependemos do Teu Espírito Santo para compreender melhor. Te pedimos, ó Deus, humildemente sabedoria. Nos dá, Senhor, a condição de entender melhor a Tua palavra, para que nós possamos ter a esperança correta, para que nós possamos entender de fato o que vai acontecer no futuro. Sabemos que somos limitados, sabemos que não há como saber todos os detalhes, mas, ó Deus, que o Teu nome seja louvado por aquilo que podemos compreender e conseguimos compreender. Em nome de Jesus. Amém. Deixa-me encerrar dizendo o seguinte, vamos ter um pós-vídeo agora. Deixa-me encerrar dizendo o seguinte. Quando nós lidamos com a escatologia, principalmente quando falamos da tribulação, não podemos ser tão taxativos e categóricos. Então eu estou tentando mostrar para os amados irmãos a minha luta de 15, 16 anos
estudando, batalhando, lendo, para compreender, para arranhar a superfície da escatologia na Bíblia. Mas nós não temos como ser tão categóricos em relação a quando começa a tribulação, quando termina. Não temos como ser, porque a Bíblia não é. Porque a Bíblia não esclarece tanto. Então nós tentamos montar esse sistema. Pensamos que estamos corretos. Pensamos que é de fato assim. Mas precisamos ter largueza para entender os textos e tentar buscar sempre afinar a nossa interpretação, independente dos nossos preconceitos para com o texto. Não podemos chegar no texto com uma ideia, a exegese. Não podemos fazer isso. Nós temos que entender o que cada texto está dizendo e tentar harmonizar. Então, queria deixar essa palavra para os amados irmãos, só para que os irmãos saibam que todo pastor sério, todo teólogo sério que eu tenho conhecido e entendido, não é taxativo quanto à tribulação. Não é. Porque se ele for, ele está sendo desonesto. Ele não está tratando os textos como devem ser tratados. Que Deus nos dê humildade, responsabilidade e maturidade para lidar com todas essas informações. Que Deus seja louvado. Você tem um pós-lúdio, após o pós-lúdio estamos encerrados. Próxima semana, se você ficou com água na boca, Apocalipse capítulo 6. Thank you.